meu povo! Mais uma live incrível nossa pós-Copom. Já tá virando uma tradição, né, meu povo? Queremos entender tudo sobre política monetária. Não queremos perder nada a respeito da política monetária. Queremos saber qual é a Selic do futuro. Então vamos lá. Primeiro, Marília, o que é uma reunião do Copom? Por que tem 300 e poucas pessoas interessadas na sua reunião do Copom, Marília? Por que isso é importante? Então, para quem tá chegando agora, para quem tá conhecendo esse perfil agora, para quem me conhece há mais tempo, me dá um minutinho, tá? Só um minutinho que a gente vai evoluir. Então, para quem tá me conhecendo agora, o que é a reunião do Copom? A cada 45 dias, por que 45 dias? Porque assim foi determinado, pessoal, por lei, tá? Senta lá no Copom, lá no Banco Central, na sede do Banco Central. Senta lá, uns caras assim bem sérios e sisudos e ficam pensando a respeito de qual vai ser a taxa de juro básica da economia, que é a taxa Selic, né? Então eles falam, acho que tem que subir. E aí eles decidem qual vai ser a próxima taxa Selic, certo? E essa reunião é chamada de Copom, Comitê de Política Monetária. Política monetária é aquela que decide para onde vai o juro, certo? Aí tem o presidente do Copom, né, que é o presidente do Banco Central, e mais os diretores do Banco Central. Então, juntos eles formam o Copom, tá? Os caras são feras, geralmente são caras de mercado, que já trabalharam em banco, em asset, são economistas, são caras, assim, super feras, PhD, alguns, né, pelo menos, enfim. Um pessoal, assim, de peso, tá? Um pessoal que você olha e fala, nossa. E, Marília, eles decidem a taxa Selic baseada em quê? No achismo deles, na inflação corrente? E o que eles olham? Eles têm um negócio que chama modelo econométrico. Ai, Marília, que palavrão, modelo econométrico. O que é isso? É um modelo matemático que olha o padrão de comportamento histórico da inflação, dado várias variáveis, tipo a atividade, PIB, expectativa de inflação, câmbio, juros, né? Aí ele pega essas várias variáveis e aí eles pegam esse modelo econométrico, colocam várias variáveis e esse modelo econométrico cospe o quê? Projeções de inflação. Aí eles olham essa projeção e eles têm uma meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Este comitê decide, olha o modelo econométrico e o modelo econométrico cospe uma projeção. Se essa projeção que o modelo cuspiu está acima da meta de inflação, né, então vamos supor, a meta é 3,5. O modelo cospe que a inflação de 2022 vai ser 4, está acima da projeção, certo? Então, o que ele faz? Aí ele decide que ele tem que subir a taxa de juros. Porque subindo a taxa de juros, ele vai desaquecer a economia. Marília, por que subir a taxa de juros desaquece a economia? Porque sobe a taxa de juros de tudo, né? De empréstimos, de financiamentos. Então, a sua casa própria, que antes cabia no seu bolso com uma taxa X, com uma taxa 2x, já não cabe mais no seu bolso. E aí você não vai mais conseguir financiar aquele imóvel e você vai ter que não mais financiar o imóvel, entendeu? E aí você não vai mais conseguir financiar o imóvel, porque a parcela não cabe mais no seu bolso, então você consome menos. Você consome menos pessoas comprando casa, menos pessoas construindo casa, menos pessoas consumindo eletrodomésticos, enfim, a atividade cai, tá? E a inflação desaquece. Isso acontece de uma hora para outra, Marília? Claro que não, meu pessoal. Tem um lag, tem uma defasagem. Se o Banco Central sobe a taxa de juro hoje, ela só impacta na inflação daqui a 3 trimestres. Então, daqui a quase um ano, certo? Então, não adianta o Banco Central subir a taxa de juro hoje para controlar a inflação agora de 2021. A inflação de 2021 já está dada, tá? Ele pode tentar controlar a de 2022. E é isso que ele está fazendo. E eu vou falar para vocês do comunicado dele. É isso que ele está tentando fazer. Por quê? Porque o mercado... Para vocês terem uma noção. Marília, qual é a meta de inflação de 2022, do ano que vem?
3,5% é a meta de inflação. E aonde está a expectativa do mercado? 5, meu povo, muito acima do 3,5%. E ele ainda consegue impactar com a taxa Selic. Hoje ele ainda consegue impactar a inflação para 2022. Marília, e quanto está dando o modelo do Banco Central, aquele modelo econométrico que parece um palavrão? Quanto está dando o modelo do Banco Central para a inflação de 2022? Gente, vocês não vão acreditar. Sabe quanto está dando? 4,7%. Então, o mercado está com uma expectativa para 2022 de 5%. O Banco Central, os modelos econométricos dele dão 4,7% e a meta é 3,5%. Ou seja, posto isso, o que o Banco Central tem que fazer, meu povo? Subir o quê? A taxa Selic. O Banco Central tem que subir a taxa Selic, porque a inflação está subindo muito. E quanto o modelo econométrico do Banco Central está dando para 2023? 3,2%. Qual que é a meta? 3,25%. Para 2023, o modelo dele está falando que vai dar abaixo da meta de inflação. Então, assim, o mercado está com 3,5%. O Banco Central está com 3,20%. A meta de inflação é 3,25% para 2023. Então, vamos lá. Tá certo, pessoal? Entenderam? Deu para entender? A cada 45 dias, os engravatados do Banco Central se reúnem para decidir a taxa básica da economia. Essa taxa é básica para definir todos os outros empréstimos da economia. Aí, depois ele decidir a taxa Selic, que desta vez ele subiu a taxa Selic de 7,75 para 9,25, então ele subiu 1,5% a taxa Selic, e hoje a taxa Selic é 9,25, então quase 10%, ele solta um comunicado para explicar a decisão. Porque nós queremos explicações, nós exigimos explicações, certo? Exigimos explicações, queremos entender o que se passa dentro da cabeça dele. Porque para nós formarmos expectativas, né, e as expectativas do mercado são muito importantes na projeção, no modelo do Banco Central, nós temos que entender o que acontece, a função de reação do Banco Central, o que vai acontecer, certo? Então, ele explica. O que ele falou aqui no comunicado? Ele começa falando que o cenário externo está desafiador. Aí ele falou assim, alguns bancos centrais das principais economias, ele está falando de quem? Dos Estados Unidos, a gente sabe disso, expressam claramente a necessidade de cautela frente à maior persistência da inflação. Então, o que ele está falando aqui? Que a inflação nos Estados Unidos e no resto do mundo está persistente, né? Pô, Estados Unidos com inflação de 5% ao ano, 6% ao ano. Olha que loucura. É uma mudança de patamar frente à inflação deles das últimas décadas, né? Que ficavam muito comportadas em torno de 2%. E agora tá 6%, meu povo. Então lá desancorou completamente. Europa também com inflação mais alta, né? Então, assim, tá falando assim, ó, a coisa tá feia. Os bancos centrais estão falando que a inflação tá persistente e que eles estão com medo. Então eu tô com medo também. Agora que eles estão falando que eu tô com medo, eu também tô com medo. Já devia estar com medo antes. Mas é tipo o seu vizinho, né? É tipo o seu filho. Você fala, não adianta. Aí o amigo dele fala, aí adianta. Não é isso? Então, ele tá falando isso aqui também. Aí ele fala assim, daí ele fala um pouco da atividade brasileira, ele fala assim, indicadores divulgados desde a última reunião mostram novamente evolução moderadamente abaixo do esperado. Sempre que eles falam de atividade, né, de PIB, de atividade e tal, eles falam moderadamente abaixo do esperado. Gente, tá horrível, né? A atividade no Brasil tá horrível, a gente tá esperando recessão pro ano que vem, tá péssimo, né? Sobre a inflação do consumidor, ele fala que continua elevada e não muda nada. Aí ele fala das expectativas do mercado, né? Então, que para 2022 está 5, para 2023 está 3,5, que é acima da meta, que é 3,25, certo? E aí ele fala das projeções que eu já contei para vocês. Então, a projeção dele para 2022 está 4,7, sendo que a meta é 3,5. E para 2023 está 3,2, sendo que a meta é 3,25. Então, o que ele está te falando aqui? Olha lá. Primeira lição, tá? Sobre Banco Central. Agora vocês já sabem como um Banco Central funciona. E agora eu tô ensinando para vocês como os profissionais de mercado leem a ata do Copom,
que eles olham? Olha só, ele tá te falando que se a Selic for para 11,75% no ano que vem, 11,75%, agora tá 9,25%, a inflação de 2022 vai ser 4,7%, acima da meta, mas a de 2026 vai ser 3,2% abaixo da meta. Ou seja, ele poderia falar, desencana da inflação de 2022, não vou conseguir. Vamos focar na 2023, e aí eu não preciso subir tanto a Selic. Aí eu subo a Selic só para 11,75. Ele poderia falar isso, não poderia? Não foi isso que ele falou, tá? Não foi, mas ele poderia, né? Ele pode escolher e falar assim, olha, eu vou manter a Selic aqui embaixo e vou pensar num prazo maior, né, para convergência. Ou ele pode falar assim, não, vou querer manter a meta de inflação, vou querer cumprir a meta de inflação de 2022, seus devoradores de expectativas de inflação. Ele pode falar isso, por exemplo, o que ele falou. Aí mostrou essas previsões, né? Marília, mas por que você tá falando que se ele mantivesse a Selic em 11,75, uma hora ele ia convergir? Porque é o seguinte, gente, tem um negócio que chama Selic juro neutro, né? Juro neutro. Já ouviu falar de juro neutro? O que é juro neutro? O juro neutro é o juro que nem acelera e nem desacelera a inflação. Então, quando ele bate no neutro, a inflação fica estável, né? Então, vamos supor que a gente tivesse com uma inflação de 3,5. Ele bate no juro neutro, a inflação vai seguir a 3,5, tá? Se ele coloca o juro abaixo do neutro, ele está estimulando a economia. Aí os empréstimos da economia vão ficar mais baratos, mais pessoas vão querer consumir, certo? Aí ele estimula a economia. É assim que ele faz, por exemplo, numa recessão. Ele baixa a Selic vai lá embaixo, né? Na recessão agora, na pandemia, chegou a 2%. Né? Por quê? Porque ele queria estimular muito, porque a atividade estava um horror. Quando ele joga o juro acima do neutro, ele desestimula a economia, né? E aí a inflação, enquanto o juro estiver acima do neutro, a inflação vai caindo, até que ela converge para a meta, e aí ele começa a jogar o juro no neutro de novo, para ela se manter na meta, certo? Ah, Marília, mas e se ele subir só 0,5% acima do neutro? Aí vai demorar um século para convergir, meu povo. Vai demorar um século, 1.200 anos, tá? Um século, porque, né, é um ajuste muito fino. Tem um impacto muito pequenininho na economia. E se ele jogar a Selic para 15, aí, converte muito mais rápido, certo? Então, ele fica dosando para onde ele vai jogar a Selic para ter o impacto que ele quer. Então, ele está falando assim, olha, se eu jogar para 11,75, imagina que o neutro é 7, se eu jogar para 11,75, eu já estou jogando o suficiente. Mas eu não converto a de 2022, e aí ele vai falar, e eu quero converter, ninguém manda em mim. Então, isso é importante, é isso que o mercado olha. O mercado olha as projeções dele para entender até quando vai a Selic, quanto precisa ir e tal, para saber para onde vão os empréstimos da economia, para onde vão os juros futuros. Enfim, as empresas precisam se financiar, você precisa consumir, você precisa pegar um empréstimo para casa própria, e aí a gente tem que saber tudo sobre isso, tá? E aí ele continua o comunicado, depois lá das projeções dele, e aí ele fala do balanço de riscos. Marília, o que é balanço de riscos? É o seguinte, tem coisa que não dá para pôr no modelo. Por exemplo, risco fiscal, risco eleitoral. Não dá para pôr isso no modelo matemático. Então, ele coloca no balanço de riscos. Então, ele fala assim, ó, tem um balanço de riscos. O balanço de riscos é assim, por um lado, as commodities podem cair, né, voltar, e aí a minha inflação vai ficar mais baixa. Por outro lado, a gente tem umas políticas fiscais expansionistas, né, por conta da resposta aí à pandemia, e isso pressiona a demanda agregada. Então, ele não consegue colocar uma flexibilização do teto de gastos no modelo, não consegue colocar. Mas aí ele te fala, coloca no balanço de riscos e considera isso na tomada de decisão.
Então ele fala assim, apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê avalia que questionamentos em relação ao arcabouço fiscal, essa é a forma educada de falar, aqueles políticos de merda desancoraram o fiscal flexibilizando o teto de gastos, tá? Ele tá falando isso, eleva um risco de desancoragem das expectativas de inflação. Tá? Então ele tá falando assim, por que o mercado saiu precificando a inflação dos próximos anos para cima? Porque teve flexibilização da nossa âncora fiscal, né? Então ele dá um apertão de orelha nos políticos, certo? Deu um apertão de orelha, percebeu? Pois é, ele fez isso no balanço de riscos, porque não tem como ele colocar isso no modelo matemático. Aí ele fala que ele subiu a Selic para 9,25, considerando o cenário macro, tal. E agora, meu pessoal, meu povo, vem a parte mais importante do comunicado. A parte que vocês têm que imprimir e colocar no espelho do banheiro de vocês para vocês verem todo santo dia. Tô exagerando, né, gente? É muito amor pelo Copom, né? É muito amor pela reunião do Copom. Olha só, gente. Segue aqui comigo no racional. Olha o que ele falou agora. O Copom considera que, diante do aumento de suas projeções, né? Então, as projeções dele do modelo subiram. E do risco de desancoragem das expectativas. O que é desancoragem das expectativas? O mercado está precificando inflação muito acima da meta. E não só para 2021, mas também para 2022 e também para 2023. Então, um choque em 2021 não se circunscreveu a 2021. E ele se propagou para os outros anos. Isso é uma desancoragem das expectativas. As expectativas subiram, certo? Subiram acima da meta. Quando um banco central é crível, ele fala assim, vou cumprir a inflação. O mercado já sai precificando a inflação na meta para os próximos anos. E mesmo que tenha um choque de curto prazo, ele influencia só a inflação daquele ano. Isso é uma expectativa de inflação ancorada. Legal, um banco central crível. Agora, o que ele está vendo? O mercado já está jogando 2022 acima da meta e 2023 acima da meta. Ou seja, ele desancorou as expectativas. Então, ele está falando aqui, considerando que, diante do aumento das projeções dos meus modelos e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. Tá certo? Então, ele está falando assim, a gente tem que continuar subindo, meu povo. Essa Selic vai continuar subindo. Porque não só eu tô com uma projeção mais alta, como eu tô com as expectativas desancoradas. Não tenho o que fazer, eu vou ter que dar um choque de credibilidade, ele vai ter que continuar subindo. E aí ele termina com a cereja do bolo. O comitê irá perseverar em sua estratégia. Qual estratégia? De subir significativamente a Selic. O que é significativamente, Marília? 1,5% por reunião. O comitê irá perseverar em sua estratégia. Percebe? Eu vou interpretar isso aqui para vocês entenderem o grau de austeridade desse comentário. O comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas. Tá bom, meu povo? Até que se consolide. Então, eu vou subir essa Selic até que a inflação caia e até que a expectativa dos anos seguintes sejam ancoradas em torno da meta. Falei grosso. Percebeu que eu falei grosso? Percebeu que eu falei grosso? Agora eu falei grosso, né, meu povo? Agora eu falei grosso. Agora ele peitou o mercado. Então ele tá colocando dele na reta. Agora ele tá peitando o mercado. Tá falando, vocês estão desancorando a inflação? Vocês acham que eu não vou controlar a inflação? Então toma Selic, meus queridos. Vai ter mais Selic. Vai ter mais Selic aqui, nesse ambiente. Tá certo? É isso. Ele tá falando grosso agora. Aí, você investidor, você vai falar assim, tá bom, Marília, mas e aí? E agora? Né? O
que eu faço? Qual é a consequência disso para o mercado? Não é isso que você quer saber? A consequência disso para o mercado? O mercado já precificava um aumento de 150 bases nessa reunião. Para a próxima reunião, o mercado já precifica mais uma alta de 150 bases. Para outra reunião, vai ter uma reunião em fevereiro, então 150 bases, vai ter uma outra reunião em março. Para a reunião de março, o mercado precifica só 100 bases. E para a reunião de maio, 50 bases. Então, março e maio juntos, mais 150 bases. Tô achando que o mercado vai subir essa projeção. Porque eu achei que ele falou grosso. O que vocês acham? Tô achando que ele falou grosso, né? Que o mercado vai subir um pouquinho essa projeção aí. Porque o mercado está precificando que a Selic vai terminar 2022 a 11,33, né? Mas está com inflação, com projeção de inflação mais alta. E que ele vai levar a Selic ao longo do ano até 12,25. Então, tô achando que esses curtos vão subir um pouquinho, tá? Porque ele falou grosso. Porque ele falou, cara, eu vou continuar no 150 até eu controlar as expectativas de inflação, até eu ancorar tudo de novo. Então, dá-lhe Selic, gente. Dá-lhe Selic aqui, tá? E aí, o que acontece, Marília, com os preços de mercado? Vamos supor que o mercado reestime a taxa Selic de curto prazo um pouco para cima. Os pré-fixados curtos sobem de taxa, né? Curtos até quando, Marília? Sei lá, vai, uns 2 anos, 3 anos, sobem de taxa um pouco. E os longos caem um pouquinho, né? Porque se ele tá dando mais inflação agora, aumenta a chance dele controlar a inflação e aumenta a chance de lá no futuro ele poder voltar a Selic para o juro neutro, tá? Então, sobe a taxa de juro curta, quem tem título curtinho tem um leve prejuízo de marcação a mercado, quem tem um título longo, pode ser que a taxa do juro longo caia e, portanto, dê lucro de marcação a mercado. Vai ser um mega efeito? Não, é uma coisa levinha, tá, gente? Algo leve, mas acho que é isso, tá, pessoal? Acho que impactos no mercado é isso. Marília, isso significa que você acha que é maravilhoso investir em títulos longos no Brasil? Não, meu povo, pelo amor de Deus. Não quer dizer, tá? Não quer dizer. Eu não gosto de investir em títulos longos no Brasil. Por quê, Marília? O Banco Central não está sendo ROC? Sim, agora ele está sendo ROC. Mas a gente está em ano pré-eleitoral. O que vai definir o juro longo no Brasil não é só o Banco Central ser ROC ou não, mas vai ser qual vai ser a política econômica para os próximos 4 ou 8 anos. Então não adianta nada o Banco Central ser ROC e o governo ir lá e flexibilizar o teto, e o governo ir lá e reajustar o salário do funcionalismo para angariar mais votos, dar um vale diesel, aumentar as emendas parlamentares. Não adianta nada, né? O Banco Central vai atirar, vai dar água, né? Porque a política monetária se torna ineficiente quando a política fiscal não ajuda. Por que em 2016, quando o Ilan entrou, foi até legal, né? O Berriel falou lá no evento da Nord, o Berriel era um dos diretores de política monetária na época do Ilan, né? Em 2016, quando eles controlaram de fato a inflação estava 10,67, eles conseguiram jogar a inflação para a meta de inflação. E o que ele falou foi o seguinte: naquela época a gente teve a sorte de o Banco Central tá fazendo uma política monetária contracionista e o governo também uma política fiscal contracionista. Então o governo estava reduzindo o gasto. Aí funcionou, né? Conseguiram controlar a inflação. Agora, se o Banco Central sobe a Selic para controlar a inflação e o governo flexibiliza o teto de gastos, gasta mais, gasta ruim, a política monetária é completamente ineficiente, tá? Então, assim, não dá para eu tomar uma decisão de aplicar o juro longo só olhando para a política monetária. A política monetária está fazendo o trabalho dela, mas e a política fiscal? E ano pré-eleitoral não é a melhor época para você olhar a política fiscal, porque não é assim que vai ser. A gente tem que ver quem é o próximo presidente e qual é a próxima equipe econômica. Por isso que eu não gosto de me travar em juro longo no Brasil.
E, além disso, tem ainda a cerejinha do bolo que ele colocou aqui no começo do comunicado, que é a taxa de juros americana, que vai subir, né? Então, qual é o impacto de um processo de alta do juro americano no juro brasileiro? Vamos lembrar que o nosso juro longo é juro livre de risco mundial, que é a Treasury, né, que é o juro americano, e mais um prêmiozinho de risco por a gente ser brasileiro, né, por a gente ser tupiniquim. É o nosso risco Brasil, já ouviu falar? Então, nosso juro é o juro internacional e o risco Brasil. Se o juro internacional sobe, independente do nosso risco continuar igual, o nosso juro longo sobe também. Então, eu não gosto de investir em juro longo no Brasil. Ah, Marília, mas não pode ser que caia? Pode, mas tem fundamento, assim, em torno dessa queda? Acho difícil. Eu prefiro me travar num juro longo no Brasil quando eu tiver segurança, que a política fiscal brasileira vai ser responsável, e 2, depois de eu ver um pouco o que os Estados Unidos vai fazer com a política monetária deles. Porque também, se a gente for super responsável, política monetária responsável, política fiscal responsável, mas os Estados Unidos passar por uma inflação descontrolada e tiver que subir muito a taxa lá, aqui vai subir também, meus queridos. Então, percebe? Tem muita coisa acontecendo. Em 2016, o juro americano estava caindo, né? Estava ainda na tendência de queda, estava nessa história de grande depressão mundial, nunca teremos inflação, entendeu? Então, assim, não é tão fácil assim. Por isso que eu ainda não gosto de aplicar juro longo no Brasil, tá certo? Mas eu acho que amanhã o curtinho vai subir, a taxa do curtinho vai subir e a taxa do longo vai cair um pouquinho. Marília, isso valoriza câmbio? Valoriza câmbio, né? Mas você vê que no curto prazo valoriza o câmbio. Embora o câmbio já tenha se valorizado nesses últimos dias, né? Será que tinha insider information? Não sei, mas foi uma valorização bem relevante, né? Vocês viram? E bolsa, Marília? Acho que é ok para bolsa, é bom para bolsa, né? Ele controlar a inflação é bom para bolsa, então não acho que... Enfim, então não acho que é ruim, tá bom? É isso, muito super obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham entendido mais sobre o Copom, tá certo? E até a próxima live pós-Copom daqui a 45 dias. Um abraço.